Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina de Teorias da Administração. Eu sou a professora Nicole Cerci e o foco da nossa aula, nós vamos trabalhar agora num contexto mais atual. Globalização, dinâmicas, muitas mudanças rápidas e constantes. E para a organização conseguir aí dar conta e atender às necessidades, às novas necessidades, trouxe de novas teorias, novas formas de ver o mundo. E essas perspectivas de ver o mundo, de analisar, influenciaram na forma aí das teorias, como elas formaram, o que elas levaram em consideração. Vamos contextualizar a aula de hoje? Pensando nesse novo momento, no momento mais atual, já no início da década de 50, a teoria da administração ela passou por um período de intensa remodelação. Ela começou a trabalhar aí, então, como eu trouxe, com novas perspectivas, novas formas de analisar a sociedade. Por quê? Porque ela começou a pensar que a sociedade ela está aí dentro de um ambiente externo. E primeiro, vamos trabalhar com a teoria crítica, que vai combinar as ideias racionais e humanísticas. Então, ela vai trazer uma nova abordagem, defendendo que as teorias anteriores, elas utilizavam do radicalismo extremo. Então, ela vai pensar aí no colaborador. Será que ele está sendo explorado? Será que existe mais-valia? Ele não está recebendo tanto necessário? O patrão está ganhando mais? Então, ela vai trabalhar mais dentro dessa perspectiva, vindo aí dentro da escola de Frankfurt, que começou a estudar isso na década de 20. E também vamos trabalhar aí com a abordagem sistêmica, é onde ele percebe que a organização ela é impactada pelas mudanças que estão vindo aí do ambiente externo. Então, é um sistema aberto à organização e eu preciso pensar num todo para conseguir responder às necessidades. Eu estou dentro de uma sociedade, dentro de um sistema econômico social. Como eu vou lidar com isso? Como eu vou trazer as respostas necessárias, os objetivos? E como nós podemos trazer essas teorias para o dia a dia de hoje? Quando nós pensamos aí na utilização do dia a dia, vai refletir como você tem se posicionado quando precisa enfrentar mudanças. Tive uma mudança de emprego, de um cargo, como eu lidei com isso? Como gestor, você sabe fazer a análise do cenário para tomar a melhor decisão? Se é um sistema aberto, eu preciso analisar tudo. Como analisar da melhor forma? Como eu vou analisar e dar a resposta se eu estou convivendo num ambiente tão dinâmico? Esse vai ser o foco de hoje. Nós vamos começar mais com as teorias, vou trazer as principais teorias para você entender como elas pensam e a partir da questão sistêmica, de pensar como um todo, como lidar com isso? Como responder, como analisar o cenário, como fazer um processo para tomar a melhor decisão. Para começar, vamos estudar então aí a teoria crítica, os principais pontos da onde veio, como lida e como é trabalhado hoje em dia? Vamos entender a definição? A teoria crítica, então, dentro dos estudos organizacionais, está associada aí à escola de Frankfurt, que a partir da década de 20 e 30 começou a fazer os estudos organizacionais na Alemanha. Ela defende ambientes livres de dominação, em que as oportunidades para contribuir com a produção de sistemas fossem igual, que todo mundo tenha a mesma condição. Não quem retém aí a questão financeira e a mão de obra, porque tem tanta diferença em quem é dono da empresa e quem produz. Ela voltou-se para as necessidades humanas, cujos métodos gerenciais deviam conduzir a um desenvolvimento progressivo de todos, a qualidade e a produtividade. Então, todo mundo precisa ter aí, então, as mesmas condições. A teoria crítica ela vai defender que segmentos sociais e humanos precisam dialogar melhor e com mais moral, para que cada participante contribua
como a busca de um futuro melhor para todos. Então, ela vem de forma crítica, criticar as outras teorias, a forma de analisar as formas de produção, a divisão do trabalho, a remuneração. Ela quer ver um indivíduo que todos tenham a mesma condição, independente se eu tenho recurso, qual é a minha forma de trabalhar. Essa crítica, essa forma de ver, trouxe o quê? Um novo olhar para as teorias da administração. Isso levou, então, ao quê? As teorias clássicas, elas derem uma resposta, elas tentarem ter uma nova perspectiva, trazendo alguns elementos da teoria crítica para responder às necessidades atuais. Então, nós vamos trabalhar aí com uma teoria clássica, uma neoclássica, né? Uma evolução daquelas teorias em resposta da teoria crítica. Vamos ver os pontos principais? Vamos trabalhar com as teorias da administração com uma abordagem, como eu trouxe, neoclássica. E o que seria essa neoclássica, professora? Seria nós trabalharmos com uma teoria clássica renovada. Essa é a importância, essa é a questão de trabalhar. Quando pensamos nisso, não formam propriamente uma escola bem definida como a teoria clássica, mas um movimento relativamente heterogêneo que recebe várias denominações, como escola operacional ou escola do processo administrativo. O que é isso? Essa fase da teoria da administração com uma abordagem neoclássica, ela pode ser entendida como a redenção da teoria clássica devida, que ela precisa estar devida, precisa ser devidamente atualizada e redimensionada aos problemas administrativos atuais, né, o que vem acontecendo, e também ao tamanho das organizações. Seria, então, a teoria clássica renovada e dentro de um ecletismo, dessa heterogeneidade aí de movimentos, que aproveita a contribuição de todas as demais teorias administrativas. Ela vai dar ênfase na prática na administração, na reafirmação relativa dos postulados clássicos, na ênfase dos princípios gerais da administração, nos objetivos, nos resultados, mas de forma aí a atender às necessidades atuais. Esse é o ponto principal. E quando nós pensamos aqui nesses estudiosos neoclássicos, a administração ela vai ser entendida como o quê? Como uma técnica social, pois ela consiste em orientar, dirigir, controlar os esforços de grupos de indivíduos para o objetivo comum. Quando pensamos nisso, nós queremos pensar que o ser humano está cada vez mais e necessita cooperar com outras pessoas para atingir o objetivo. A administração, então, vai ser o quê? Basicamente, a coordenação de atividades em grupos. Essa é a teoria neoclássica. Ela vai estar pensando aí em uma remodelação das teorias administrativas, tentando em responder à teoria crítica, que vem aí com uma epistemologia diferente, uma forma de ver o mundo, de entender as organizações, da lucratividade, que é o objetivo vem da empresa, e ela tenta responder a esses parâmetros, essa forma de pensar, trazendo os princípios antigos com um novo olhar. Nós temos também agora nesse bloco uma nova forma de olhar, o estruturalismo. O estruturalismo é uma questão mais atual, década de 60, 70, e tem uma outra visão dentro desses sistemas. Vamos entender? Quando pensamos no estruturalismo, e aí é a grande mudança que nós trabalhamos de forma mais ampla, nos dias atuais, o que ele quer dizer? Ele vai trabalhar principalmente dentro de uma abordagem sistêmica. O que isso quer dizer, professora? É a tentativa de conciliação e integração dos conceitos clássicos e humanísticos. Então, ele vai misturar essas duas linhas, a visão crítica do modelo burocrático. Nossa, professora, então, nesse momento do estruturalismo, eu vou juntar um pouquinho de cada teoria que eu já vi até agora, fazendo uma ampliação da abordagem das organizações, envolvendo o contexto do ambiente. Então, além de todas as questões de movimento, estrutura,
da questão do humano, do desempenho, da motivação, eu vou colocar nesse contexto ambiental as relações interorganizacionais, que nós vamos considerar como variáveis externas, além do redimensionamento das variáveis de organizações internas. Exatamente. Então, em resumo, o estruturalismo apresenta uma trajetória e abordagem sistêmica. Olha que interessante. Então, o que você precisa salvar do estruturalismo? É uma abordagem que junta todos os conceitos, ele traz aí, faz uma revisão de todas as teorias para tentar explicar a organização num contexto ambiental. A teoria envolvida aí dentro de onde ela está inserida, desse cenário, trazendo tempo, espaço, as questões econômicas, financeiras. Essa é a teoria do estruturalismo. Olha como é interessante, como ela tenta realmente explicar de forma mais profunda o que vem acontecendo. E por que a importância quando nós trabalhamos isso, professora? A importância é que eu já estou vendo o sistema, a empresa como um sistema aberto, que ela interage, ela sofre influência e ela é influenciada pelos stakeholders, pelo Estado, por toda a questão. E agora a gente coloca a sustentabilidade, o meio ambiente, responsabilidade social, todo nesse contexto, tudo é influenciado e influenciado. Essa é uma teoria que eu gosto muito e eu acho que ela é muito rica, também difícil. E nós vamos ver mais para frente ela novamente para tentar entender como analisar esse cenário, como ele pode influenciar e nós somos influenciados por eles. A próxima teoria do Barnard, ela vai trabalhar aí com a cooperação. Vamos entender melhor ela? A teoria da cooperação. O que essa teoria quer dizer, professora? O que ele está pensando? As pessoas não atuam isoladamente, mas por meio de interações com outras pessoas, para poderem alcançar os seus objetivos. Então, eu me relaciono e aí nessa relação eu tento alcançar meu objetivo. Nas interações humanas, as pessoas se influenciam mutuamente. Então, todo encontro tem aí um afeto. Você é afetado de alguma forma e você afeta a outra pessoa. Vocês vão se influenciando. Isso nós chamamos de relações sociais. As organizações são sistemas cooperativos que têm por base a racionalidade. Uma organização somente existe quando ocorrem essas interações, essas cooperações. Então, quando o Simon ele percebe isso, né, quando ele pensa, o Barnard, desculpa, nessas organizações, nessa questão de relação, o que ele quer dizer? Ele falou que cada pessoa vai ter aí objetivos pessoais, principalmente para obter satisfações, e ele precisa ter uma relação com a organização que também tem os objetivos aí de crescer ou de alcançar os objetivos. E essa é a importância quando nós pensamos na cooperação. Porque quando pensamos nessa teoria de cooperação, nós precisamos pensar que esses encontros, essas relações sociais, levam ao quê? A mudanças de objetivos, a mudanças aí organizacionais. E essa é a importância da cooperação, das relações sociais, das criações aí de objetivos individuais, coletivos e organizacionais. E eu preciso lidar com tudo isso para alcançar o objetivo esperado. Agora, no próximo momento, como tomar a melhor decisão? Como fazer a mudança organizacional utilizando essas teorias, pensando aí num sistema aberto, de relações sociais, de cooperação, com uma visão mais crítica do processo. Trouxe para vocês agora, nesse primeiro momento, um esquema para entender todo esse processo antes da mudança, mas o processo de tomada de decisão. Quando pensamos aí no processo de tomada de decisão, já pensando dentro da ótica, pensando aí na questão da organização, nós temos um passo a passo a se seguir que vai ajudar a entender isso. E por que isso é tão importante, professora? Porque o tomador de decisão, ele escolhe a melhor opção percebida naquele momento para aquela situação analisada. Sendo que talvez em outro momento,
na mesma situação, ele teria que escolher uma outra decisão. Então, eu vou fazer a percepção da situação. Qual é a situação que a minha empresa encontra financeiramente, de colaborador, dentro do Estado? Quais são as políticas? Eu vou fazer a análise e a definição do problema. O que eu quero resolver? O que eu quero responder dentro desse processo? Aí eu vou fazer a definição dos objetivos. Fiz o meu objetivo, lembra do planejamento estratégico? Fiz a longo prazo, fiz os pequenos objetivos. Eu vou procurar o quê? Alternativas para aquela solução. Eu preciso ver como solucionar aquele problema. Eu vou fazer a avaliação e a comparação das alternativas. Vamos supor, eu fiz análise do cenário, eu tenho 3 possíveis caminhos. Qual é o melhor caminho para seguir? Será que eu vou fazer uma promoção para aumentar a lucratividade? Eu vou lançar um novo produto? Ou eu vou fazer uma propaganda? Escolhi a alternativa mais adequada, eu vou fazer a implementação da alternativa escolhida. Implementei, professora, eu vou parar por aí? Não, você não vai parar por aí. Só vai ocorrer realmente a mudança organizacional se eu implementei. Lembra do controle das funções administrativas lá atrás? Vou fazer o controle. Será que realmente está acontecendo da forma esperada? Foi a melhor alternativa ou não? Foi a melhor alternativa? Eu tive uma mudança organizacional? Opa! O que é uma mudança organizacional? Mudança organizacional é a transição de uma situação para outra diferente, ou a passagem de um estado para o outro. Eu tinha uma lucratividade negativa, fiz uma mudança, eu consegui aumentar a minha mudança, consegui melhorar a minha lucratividade, eu tive uma transição da situação. O modelo de mudança adotado pelo desenvolvimento organizacional vai envolver 3 principais etapas. O que isso quer dizer? Que toda mudança ela vai implicar rupturas, transformações, perturbações e interrupções. E quando a gente pensa nisso, olha a importância de eu trabalhar a liderança, a motivação, a política, cultura e clima organizacional. Olha como o objetivo estratégico é importante, mas eu preciso desenvolver ele em todos os níveis da empresa para conseguir que realmente essa mudança organizacional aconteça. Vamos ver as 3 etapas? Quando pensamos nas 3 etapas, nós temos o descongelamento, quando surge a necessidade de mudança inevitável. E as pessoas, os grupos e a organização, elas compreendem e elas aceitam essa mudança. Temos a mudança, quando o agente de mudança conduz os membros da organização na direção de novas ideias e práticas. E, por fim, eu tenho o recongelamento, que vai significar a incorporação de um novo padrão por meio de mecanismos de suporte e de reforço, para que seja fixado como uma norma. Ah, professora, então eu tenho 3 etapas aí, 3 formas de lidar com essa mudança. Exatamente. Mas será que é tão fácil assim? Quando eu penso no ambiente externo, no ambiente interno, eu consigo controlar todas as variáveis? Como eu vou prever o cenário? Como eu vou analisar o cenário atual para tomar o melhor caminho? Vamos ver um esquema aí que traz todos esses componentes juntamente para a gente entender o processo como um todo? Processo de mudança. O que isso quer dizer, professora? O processo de mudança na organização ele deve ser estudado, programado, comunicado e implementado de modo sistemático. Além disso, ainda é necessário acompanhar os resultados da mudança para identificar o processo. E além desse processo, será que ele foi bem sucedido? Então eu vou lá, eu tenho as forças ambientais, tenho as forças externas, competição, clientes, concorrentes. Vamos pensar aqui nos stakeholders, ok? E tem as forças internas. Missão, objetivo, planos, problemas e necessidades da organização. Os funcionários, os departamentos. A necessidade de mudança. Eu vou fazer a análise dos problemas e necessidades. Eu vi que eu preciso mudar o meu produto. Eu vi que a forma de liderança não está correta.
Vi a necessidade, fiz a análise, eu vou fazer o diagnóstico da mudança, fazer a definição das mudanças necessárias em tecnologia, produtos, estrutura, cultura organizacional. E olha que nós estamos trazendo vários pontos que nós trabalhamos em todas as aulas até agora. Você viu como realmente é uma questão sistemática, onde eu trouxe todas as abordagens atuais para resolver o nosso problema contemporâneo? Além disso, vou fazer a implementação da mudança. Vou fazer a utilização de análise de campo de forças, táticas de ultrapassagem e resistência à mudança. Vou fazer uma análise como um todo. Mas, professora, aí eu trago uma pergunta para você. Como eu vou fazer essa análise? Tem tantas variáveis, será que eu estou conta realmente de entender todo esse cenário? Para isso, nós temos uma ferramenta que você já deve ter ouvido falar com certeza, mas que eu vou trazer agora novamente, reforçando a importância dela. Ela deve ser utilizada constantemente. Que ferramenta é essa, professora? Vamos ver agora a análise SWOT. Qual que é a importância? O que ela analisa? Os pontos fortes, os pontos fracos? Como ela faz isso? Vamos entender um pouco mais? Quando nós pensamos na análise SWOT, nós estamos falando de uma ferramenta do planejamento estratégico, que vai analisar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Por isso ela pode ser conhecida também como análise FOFA no Brasil, ok? Essa ferramenta ela vai possibilitar desenvolver um mapeamento ambiental. Além do mapeamento ambiental, que é a questão externa, uma avaliação interna da organização. Então, eu vou ver os dois lados, buscando pelos cenários que interferem nas decisões do planejamento estratégico. Nossa, professora, então ela realmente é importante? É, porque ela vai fazer aí uma questão do planejamento estratégico. Ela vai dividir por análise interna, externa, pontos fracos, pontos fortes, oportunidades, fraqueza. Eu vou dividir em quadrantes, por quê? Porque quanto mais eu divido, mais fácil eu entender aquele processo e tomar a melhor decisão. Professora, mas então me traz um esquema aí para eu entender exatamente como funciona essa ferramenta. Vamos ver como é fácil? Você pode fazer até dentro aí de um papel sulfite, no Excel. Eu faço análise interna com forças e fraquezas. Vou fazer preços competitivos, conhecimento de mercado, qualidade do produto, comunicação. Quais podem ser algumas fraquezas dentro da empresa? Falta de mão de obra qualificada, lucros redutivos. Nós podemos perceber que as variáveis analisadas, elas são em relação à organização que está sendo realizada a pesquisa. De forma que pretende identificar o quê? Qual é a sua posição em relação a cada variável investigada? Dentro dessa matriz que a gente fala que é a análise SWOT. As respostas obtidas, elas vão auxiliar no processo de tomada de decisão do planejamento estratégico. E elas vão poder o quê? Evidenciar a necessidade de mudanças variadas para que os objetivos sejam atingidos. Fiz a análise interna, vou agora para quê? Vou agora para a análise externa, eu vou analisar o ambiente externo. E como que eu vou fazer isso, professora? Vou analisar aqui, então, as oportunidades. Diferencial da marca, crescimento de novos empresários, formação de novos parceiros. Ameaças, concorrências, novas tecnologias, aumento de regulamento, crise econômica. E aí um ponto interessante para você perceber aqui. Quando nós pensamos na questão interna da empresa, eu consigo analisar os pontos fortes e fracos e transformar. Por quê? Porque eu tenho maior controle. Eu posso contratar novas pessoas, posso mudar a hierarquia, posso trabalhar, eu tenho maior controle realmente para mudar tudo. Quando eu penso na questão externa, nas variáveis externas, é mais difícil. Eu não posso controlar todas as tecnologias, todas as novas legislações. Mas eu preciso compreender, preciso saber quais que me afetam e quais me afetam de forma mais diretamente,
Para a partir desse cenário eu entender, por mais que eu não consiga controlar, eu tomar a melhor decisão. Essa é a importância de eu conhecer o externo também. Eu vivo numa empresa de um sistema aberto, que tem interações direta e indiretamente, que vai afetar positiva ou negativamente a minha empresa. Então, eu preciso conhecer quais são as principais. Essa aí é o ponto fundamental de trabalharmos a análise SWOT. Mas para ficar mais claro, vamos trazer para a prática? Vamos trabalhar aí com a situação problema da questão da ferramenta da análise SWOT para ver qual é a melhor forma de analisar e interagir nesse momento? Conhecendo o nosso caso, nós vamos trabalhar agora com um restaurante. O que esse restaurante vai fazer? O restaurante Mais Sabor está pensando em aumentar o espaço físico e a variedade de produtos. Em primeiro lugar, nós teremos fatores internos em consideração, como as forças e as fraquezas. E depois, vamos considerar os fatores externos, as oportunidades e as ameaças. Trouxe aqui alguns pontos que a empresa Mais Sabor fez aí a análise da empresa dela. Força, potencial de clientes, localização privilegiada, qualidade do espaço e dos equipamentos da cozinha, quantidade de trabalhadores, atendimento pessoal e cuidados. Quais são as suas fraquezas? Pensando aí na análise interna, ok? Pouca divulgação do espaço, custos elevados de salários, produtos sem diferencial competitivo. Mas ela tem aí qualidade de certos pratos. Então, é uma fraqueza porque só alguns pratos têm essa qualidade diferencial. De forma geral, não tem aí um diferencial competitivo. E eles não servem pratos para fora. E também tem um horário de trabalho reduzido. Fizemos análise interna, vamos para a externa. Quais foram as oportunidades? Abertura de empresas na proximidade. Então, ele está conseguindo criar o quê? Mas ele está conseguindo ter aí um maior público. Saída de um concorrente do mercado. Então, aumentou as pessoas que vão consumir e saiu os concorrentes. Programa de fidelização de clientes. A cada 10 refeições, você ganha uma sobremesa, por exemplo. Incentivos à modernização do espaço e equipamento. Então, é nesse ponto que eles estão querendo trabalhar, não é? Quais são as principais ameaças? Mesmo ter saindo um concorrente, ele tem elevada concorrência naquele espaço. Além disso, com a crise atual no Brasil e tudo mais, nós tivemos o quê? Um aumento dos preços dos fornecedores. De modo geral, isso aconteceu no Brasil. Ele teve uma má crítica recebida publicamente. Um blog bem conhecido da cidade foi lá, almoçou e não gostou muito do prato deles. E quando a gente pensa nessa ameaça, você lembra que aqui atrás ele trouxe que tem produtos sem diferencial e qualidade de certo prato? Olha uma fraqueza dele que levou uma ameaça. Olha como está interligado. Obras na rua do restaurante. Por quê? Porque está tendo abertura de novas empresas, novas construções, mas está tendo obras. E aumento do preço da energia. De forma geral, tirando essa uma má crítica recebida, que ele já sabia que era uma possibilidade, as outras ameaças não dependem deles diretamente. São variáveis externas, difícil de controle, mas que ele tem que saber lidar. Dentro desse perfil, dentro dessa análise SWOT que nós fizemos, quais são as possíveis ações que ele pode fazer? Como ele pode lidar com essas ameaças, com essas oportunidades? Como transformar as fraquezas em forças? Vamos resolver essa situação? Pensando assim, o resultado da análise poderia levar a algumas medidas. Qual é? Apostar numa campanha de marketing. Preciso divulgar mais o meu espaço. Eu estou melhorando o meu espaço. Por que eu não vou dizer isso? Isso é um diferencial. Criação de um serviço de takeaway. Eu pego e levo embora.
formação dos trabalhadores. Eu preciso melhorar a mão de obra para que eles consigam o quê? Fazer melhor, ter esse diferencial competitivo que eu quero, essa qualidade nos pratos. Oferta de uma refeição diária após 2 refeições completas. Lembra que eu falei que eu ia dar uma sobremesa? Por que não dar uma refeição diária? Dar uma refeição completa para eles, para criar mais e mais, ter mais rotatividade, ter mais pessoas comendo. Por quê? Porque eu tenho muitos concorrentes naquela área e diminuição do preço de determinados menus. Então, um menu que não tem muita qualidade, por mais que o fornecedor aumentou o preço, se eu diminuir o preço, eu posso atrair mais clientes. Esse seria um ponto interessante para a gente pensar em resolver essa situação. São algumas das possibilidades, mas olha como eu analiso o cenário atual e eu crio possíveis caminhos a seguir, possíveis formas diferentes, e eu só consigo fazer isso quando eu conheço o meu cenário atual. Essa é a importância da ferramenta SWOT. Agora vamos para um novo ponto. Fiz a análise, entendi o cenário. Vamos trazer a abordagem sistêmica para esse conteúdo, Nossa, professora, a gente já não viu? Vimos, mas vamos aprofundar nessa teoria. Essa teoria é fundamental no dia de hoje. Vamos conhecê-la? Quando nós pensamos na teoria sistêmica, e nós já trabalhamos elas em várias vezes agora, trouxemos até a questão da análise SWOT para analisar o cenário, eu preciso entender 2 pontos. O que é sistema? E, além disso, não só o que é sistema, mas o que é meio ambiente? O que é um meio? Qual que é o meio que eu estou inserido? Isso é muito importante nós pensarmos. O sistema é formado por um conjunto integrado de partes, que se relacionam formando seu subsistema, tendo sempre um objetivo específico. Então, eu tenho um conjunto integrado de partes que vão trabalhar aí, vão se relacionar em subsistemas, que cada um ele sempre tem um objetivo específico. Um sistema tem os seguintes elementos fundamentais. Entradas, que são os insumos. Então, vamos lá, eu tenho um sistema, eu tenho as entradas. Tenho as saídas, que são os resultados. A retroação, que é o feedback. Será que o saiu é realmente bom? Tem os subsistemas, que são aí os feedbacks, os limites e as fronteiras dentro do ambiente. Então, quando eu penso nesse sistema, eu posso trabalhar com um sistema fechado. O que seria sistema fechado? Com pequena interação com o ambiente, ou com uma ou poucas entradas ou poucas saídas. Mas e os abertos, professora? Com intensa relação de intercâmbio com o ambiente, com múltiplas entradas e saídas. Essa é a diferença. E quando a gente vai pensar em uma organização, será que ele é fechado? Será que eu consigo pensar como a teoria burocrática do Weber, que a gente viu agora há pouco, que eu consigo programar certinho todos os processos, todas as atividades e vai dar certo? Nós vimos que é muito difícil, porque as pessoas são diferentes, os sistemas são diferentes, as interações são diferentes. E quando tem interação, é muito difícil eu prever exatamente o que vai acontecer. Eu preciso ter a mente aberta e conseguir imaginar as possíveis causas, as possíveis relações. Mas falar que vai ser exatamente daquela forma é muito difícil. E o ambiente, professora? Você falou que um sistema está dentro de um ambiente. O que é esse ambiente? O ambiente é tudo aquilo que envolve externamente um sistema ou uma organização. Em outras palavras, ambiente é tudo que vai além das fronteiras ou limites. Então, eu tenho uma organização. O ambiente é tudo que está em volta dessa empresa. Como o ambiente é muito amplo, vasto, difuso, complexo e não é possível aprendê-lo e compreendê-lo na sua atividade, na sua totalidade, nós fazemos o quê? Nós segmentamos esse ambiente a fim de abordá-lo melhor. O ambiente, então, ele é o quê? Ele é desdobrado em 2 grandes segmentos. Nós temos o ambiente geral, que é um macro, e nós temos o ambiente específico, que é um micro. E para facilitar, trouxe aqui para vocês um esquema.
A professora adora esquema, exatamente, como eu trouxe. Estou pensando em sistema, preciso analisar todas as possíveis variáveis, os fatores, e eu só faço isso quando eu vejo o todo. Mas eu vou dividir esse todo para conseguir o quê? Para eu conseguir tomar a melhor decisão. Eu vou ver o todo, mas eu vou ver as partes também. Então, eu tenho um ambiente geral. Constitui o cenário onde vai acontecer os fenômenos que influenciam a organização. De que eles vão formar o quê? Que formam uma dinâmica intensa, estratégia, um campo de forças que é altamente contingencial e imprevisível. Então, estou falando das variáveis tecnológicas, econômicas, sociais, ecológicas, geográficas, legais e políticas. Quando nós estamos pensando aqui nesse ambiente, eu posso analisar que a análise SWOT da questão externa? Exatamente, professora. São essas variáveis que eu vou analisar. E o ambiente específico, que é um microambiente? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele refere ao local mais próximo e imediato da organização. Isso significa no ambiente de tarefas, no dia a dia, os mercados utilizados como os fornecedores, financeiro, mão de obra. Podemos pensar nos clientes. Quando nós pensamos aqui no ambiente de tarefa, no ambiente específico, no micro, eu estou pensando no quê, professora? Nos stakeholders, que eles já me afetam mais diretamente. Essa é a importância, ok? E, por fim, eu tenho a empresa. Então, eu preciso saber que eu tenho 2 ambientes, que esses ambientes eles vão me afetar direta ou indiretamente. E eu preciso conhecê-los. Quais variáveis que me afetam mais? Positivamente, negativamente? Quais são os stakeholders essenciais para o funcionamento da melhor forma da minha empresa? Como eu vou lidar com todas essas variáveis? Analiso por meio da análise SWOT, analiso o cenário, vejo os possíveis caminhos. Isso eu vou fazer a partir do objetivo estratégico e do meu planejamento. Ficou clara a questão do sistema? Olha como é influenciado. Nós vamos dividir em partes, analisar tudo para tomar a decisão como um todo. Vamos ver agora o encerramento da nossa aula? Encerramento, quais são os pontos principais que nós tivemos aí que foram fundamentais? Para que uma mudança aconteça de fato, as novas ações devem surtir efeitos na situação atual. Então, caso isso não ocorra, não aconteceu a mudança. Então, se eu não tenho uma situação atual, eu não tenho aí uma ruptura, uma grande mudança, não ocorreu essa mudança. Lembra que eu trouxe lá no começo que nós temos tipos de mudanças e precisa ter essa ruptura, essa transformação do atual? As respostas obtidas na análise SWOT vão auxiliar no processo de tomada de decisão do planejamento estratégico. E elas também podem evidenciar a necessidade de mudanças variadas para que os objetivos estratégicos sejam atingidos. Ah, professora, então, a palavra-chave da aula hoje é a questão do planejamento estratégico? Exatamente. Todo sistema vive em um determinado meio ambiente. Eu tenho um sistema que ele é fechado ou aberto. As empresas, organizações, é um sistema aberto. Ele está ali num meio, num ambiente. Também as organizações, sistemas abertos. E o que isso quer dizer? Elas vivem, interagem dinamicamente com seus ambientes. E aí eu preciso pensar quais variáveis me vão afetar de forma direta, positiva ou negativamente. Como eu posso transformar a análise interna das minhas fraquezas em pontos positivos? Preciso ser mais forte, porque quanto maior diferencial eu tenho, mais competitivo eu sou. Eu tenho uma diferenciação dentro do meu mercado. O ambiente funciona como um campo dinâmico de forças que interagem entre si, provocando mudanças e influências diretas ou indiretas sobre as organizações. Acabei de trazer isso. E para fecharmos, eu trouxe uma organização dentro de um ambiente. Essa organização é uma organização aberta,
que ela é influenciada pelos stakeholders, pelas variáveis ambientais, sociais, políticas, econômicas. Eu tenho as entradas, informações, pessoas, matéria-prima. Eu tenho a saída, pode ser um produto, pode ser um serviço. Será que está vendendo muito? Está vendendo pouco? Como que o meu público-alvo está reagindo? Eu tenho feedback e eu preciso analisar todas as variáveis. Posso analisar por meio da análise SWOT para conseguir alcançar aí o diferencial. Eu preciso tomar todo o conhecimento do cenário, analisar, fazer um planejamento estratégico. Meu objetivo é o quê? Lucratividade, diferenciação no mercado. Essa é a importância de pensar de forma sistêmica as organizações. Bons estudos e até a próxima!